Olá, gente! Hoje vamos falar num tema que é muito frequente, que acontece na vida das pessoas. Alguns segredos lá atrás que ficam escondidos e que alguém fica excluído, um luto não vivido, e que muitas vezes o que se fazia na época, uma mulher perdeu um filho, não pode ter mais filho. Aí a irmã vai lá e deixa, eu tenho um monte de filho, então tu fica com esse. Só que pro bebê, que vai lá suprir a dor da perda dessa mãe, dessa tia que perdeu o filho, é muito pesado. Primeiro porque ele fica com o movimento interrompido com a mãe biológica e com o pai biológico dele. E ele sacrifica a vida dele para suprir uma dor de alguém que não quer viver o luto. E também porque foi um caso bem assim, hoje que eu fiz uma constelação, parece até inusitado, mas é bem comum. Antigamente se fazia muito isso. Primeiro porque a gente não consegue olhar para a dor do outro, a gente não consegue ver o outro sofrendo, então às vezes a gente se sacrifica, se auto-sabota para tentar suprir a dor do outro, para tentar suprir. Só que não tem como, isso só traz emaranhamentos, e esses emaranhamentos vão repetindo de geração em geração, até que alguém olhe para isso. Hoje eu fiz uma constelação para um rapaz lá de Fortaleza, e ele tá muito travado. Não foram para a vida, não tem dinheiro, não consegue vender o apartamento de herança, porque a gente foi olhar no campo, e ele até sabia, mas não lembrava. A gente foi ver, tinha uma morte de uma criança, porque o campo é tão soberano que ele mostra. Morte de uma criança, e daí o pai dele foi sacrificado, entre aspas, né? Foi dado para uma tia, para ser criado aos 2 aninhos. O pai dele foi criado pela tia, e a mãe abriu mão por amor à irmã, para a irmã não sofrer, porque pela morte do filho. E aí o que acontece? Além desse filho que morreu não ser visto, porque as pessoas não conseguem incluir nem o pai nem a mãe por não poder olhar para o luto, por não sentir a dor do luto, esse filho fica excluído, porque ninguém fala no assunto, ninguém pode falar no assunto dessa morte. Vai o outro e fica no lugar, então fica pesado para esse bebê se sente rejeitado, abandonado, e ele tem filho, até bem sucedido, mas daí o que acontece? Ele tem filho homem. Esses filhos homens, nem todos, alguns se emaranham com esse bebê que foi morto e que ninguém viu. Ninguém olhou. E fica se auto-sabotando, vivendo uma vida, morte-vida, que a gente chama. Como se vive, mas não vive. Não vai pra vida, nem morre, fica ali. E aí se auto-sabota. Por quê? Porque tem alguém excluído lá atrás. Porque tem alguém que não foi lembrado, que é preciso ser visto. Então, quando a gente coloca na constelação, eu mandei arrumar o meu outro. Quando a gente coloca na constelação que o bebezinho é incluído, deixa eu botar. O bebezinho é incluído, a criança que morreu é incluído quando a mãe olha pro bebê, o pai olha pro bebê e vê. O outro que ocupou o lugar, ele consegue olhar para a mãe dele, ir para a mãe dele e para o pai dele. Essa que permite, esse consegue, toma força, porque quem é que dá a força é o pai biológico. Essa aqui só ocupou uma função. Como essa aqui perdeu o bebê, ela não conseguiu olhar, ela coloca esse no lugar. Fica muito pesado esse aqui. E aí, o que acontece? Por causa dessa morte, desse bebê, desse filho que não foi visto, porque não podia falar, porque era muito dolorido, os descendentes, filho homem, se auto-sabotam e não conseguem ter sucesso, nem financeiramente, nem amorosa, nem nada. Então muita coisa acontece da pessoa não ir para a vida porque tem alguém excluído lá atrás. E quando esse pai, essa mãe olha para esse bebê e inclui ele como filho, e esse filho só queria ser visto e diz que foi o destino
tudo foi como foi, que era o destino dele, olhe com amor e inclui que esse é o primeiro filho, que esse é o filho, que o outro é só um adotivo, é um adotivo, e esse é o filho desse. E essa mãe devolve pra mãe o lugar de mãe. Esse aqui, que é o Conselano, claro, no caso ele tinha um irmão, ele consegue ir pra vida. Ele não precisa mais se auto-sabotar. Tanto que eu peguei até a mesma cor, né? Por amor àquele que morreu e não era visto. Ele alivia e ele vai pra vida. Porque o que ele faz? Ele passa a vida toda criticando esse pai. Esse pai é um frouxo, piriri pororó, porque não sei o que. Só que ele não sabe na história que esse pai foi dado pela tia para ficar pela mãe pra tia. Então esse pai tem as dores na infância, só que esse filho ele não sabe que o pai passou por isso. Então no momento da constelação a gente vê isso e traz a luz. O pai cresce, porque ele fica aqui na esfera da mãe e do pai dele. O pai cresce. Deixa eu pegar um pai maior aqui. O pai cresce, consegue passar a força pro filho. Acho que vocês conseguem ver aqui. Consegue passar força pro filho. E aí, se tinha algo ali, tipo um apartamento de uma herança lá que não era resolvida, as coisas fluem e o documento vem. Porque destrava. Mas o que tem a ver uma criança lá que morreu lá atrás, que esse aqui nem conheceu, que era tio avô dele, não, tio, era primo do pai. Que tem a ver esse com esse? Porque todos fazem parte. Quando um é esquecido, mesmo que morto, alguém ocupa esse lugar, se auto-sabota. Como que alguém vai ir pra vida se tem um excluído e abandonado? Ou sacrifica pela vida, ou pelo dinheiro, ou por tudo. Muitas vezes até morre por amor àquele que não viveu. Ou não se permite viver na plenitude porque alguém é que não viveu. E aí, se a gente for olhar, esses dois sistemas se encontram. Esses dois. Aqui teve um parente que morreu e aqui... Oi, chegou até a cair o meu bonequinho. Aqui teve um parente que morreu. E aqui também. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar essa mãe aqui. Dos dois lados. E aí quando a gente inclui esse aqui que também morreu, que também ninguém quis falar nada, não pode falar nada, não pode falar nada. Vou virar um pouquinho para baixo, daí vocês conseguem ver melhor. Não pode falar nada, não pode falar nada. Aí quando inclui esse aqui faz parte, ele só queria ser visto. Quando inclui esse aqui consegue usufruir e ir pra vida. Então daí quando ninguém, é as ordens do amor, ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser esquecido. Luto não vivido, dores escondidas, alguém ocupa esse lugar e se auto-sabota. Então, quando a gente traz luz, todo mundo fica incluído, as pessoas olham com amor, você faz parte, você é meu filho, eu te vejo aqui também. No movimento, tudo flui. Esse aqui consegue ir. E assim acontece o movimento sistêmico das constelações familiares. Então, o que às vezes morte de pai, morte de avô excluído. Geralmente são exclusões assim lá atrás, que acontecem várias gerações lá atrás, e a gente vai botando no campo e vai ver, são 8 gerações lá atrás, 7 gerações, tá, gente? Então já tá acabando meu tempo e até o próximo vídeo. Era mais uma simulação que eu queria fazer, pra vocês entenderem. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu mandei baixar minha